Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de aplicações na blockchain. Hoje nós vamos falar da plataforma Ethereum. Mas antes da gente começar a falar da plataforma Ethereum, vamos tentar entender primeiro quais são as principais diferenças entre a Bitcoin e a Ethereum. Para simplificar, sem entrar em grandes detalhes, a principal vantagem, o principal diferencial que separa o Ethereum da Bitcoin e da maioria das outras criptomoedas é o fato de que ele oferece uma plataforma para o desenvolvimento de smart contracts. O que são smart contracts? Smart contracts são aplicativos, software, programas que rodam sobre a blockchain. A gente vai entender isso melhor mais para frente. E com isso conseguem criar um sistema jurídico quase sem a necessidade da intervenção de partes confiáveis externas, como juízes ou advogados. Só essa já é uma enorme revolução. Será que as diferenças entre o Ethereum e o Bitcoin param por aí? Não. Basicamente, uma outra coisa a gente precisa saber. No Bitcoin, todos os agentes, ou seja, os atores que interagem com o Bitcoin e a sua blockchain, são endereços na blockchain, como a gente já falou. Cada endereço, também denominado de carteira, pode conter 0 ou mais fundos, dinheiro virtual, e eles interagem entre si através da emissão de transações autenticadas e tudo mais, que então fazem a criptomoeda funcionar. No caso do Ether, que é a moeda do Ethereum, existe um pouquinho mais de complicação. Como eu acabei de falar, a plataforma Ethereum prevê também um outro morador da blockchain, que é o smart contract. Então, os endereços na blockchain do Ethereum, que também existem, também são associados a carteiras, não se restringem a carteiras. Então, existe um tipo específico de endereço para contratos. Então, um contrato é um tipo diferente de residente da blockchain, porque ele não necessariamente contém dinheiro e ele tem uma outra maneira de funcionar. A principal diferença, ele executa um programa seguindo regras pré-estabelecidas, obviamente, no código do programa. E mais, ele consegue interagir com outros residentes da blockchain, ou seja, com carteiras na blockchain, no caso usuários, Cada usuário tem uma ou mais carteiras. Ele consegue interagir através de mensagens que são diferentes de transações. Ou seja, um usuário pode enviar uma mensagem para um contrato dizendo que ele gostaria de assinar aquele contrato. E o contrato então responde para aquele usuário: não, você não pode assinar esse contrato porque você é um usuário do tipo XYZ que não está previsto nas regras desse contrato. Ou então sim, pode assinar esse contrato e a partir de agora você pode executar essas outras funcionalidades. Então passa a existir todo um universo muito mais complexo de interação entre contratos e indivíduos através de contratos. Nosso primeiro passo vai ser configurar o nosso ambiente de desenvolvimento. Felizmente, o desenvolvimento de smart contracts não é nada muito complicado. E a gente vai começar bem devagar para que todo mundo possa acompanhar. De qualquer maneira, o material todo que nós vamos utilizar aqui está descrito e documentado no site do nosso curso. Então, fique à vontade para consultar o material, parar o vídeo, aprender no seu ritmo. Eu vou assumir algumas coisas nesse tutorial, porque afinal de contas eu não tenho como fazer um tutorial para tudo e para todos. Então eu vou assumir nesse momento, como você vê aí na nossa tela, que vocês, meus alunos, estão no ambiente Linux. Isso pode ser obtido não somente instalando Linux no seu computador, mas também instalando uma máquina virtual. Existem várias maneiras de você ter um ambiente Linux, mesmo que você nunca tenha usado Linux na vida. Mas vamos partir então para essa aula da premissa de que você está no ambiente Linux. E nós vamos trabalhar em parte nesse terminal de texto que vocês estão vendo aí, posteriormente no ambiente de desenvolvimento dos contratos. Vamos começar então no nosso ambiente do console. A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar algum software no nosso sistema operacional. Se você nunca instalou, nunca interagiu com o Ethereum, certamente você vai precisar instalar os seus aplicativos. Então isso pode ser obtido com os seguintes comandos que eu vou digitar aqui no console. Essas duas linhas, elas basicamente preparam o seu computador para instalar o Ethereum. Então executem essas duas linhas aí no computador de vocês. Então, uma vez você está de volta ao prompt, você vai executar uma outra par de comandos que vai pedir uma senha para você instalar, sua senha de administrador.
ele vai atualizar o seu sistema e instalar os pacotes do Ethereum, caso eles não estejam ainda instalados no seu computador. Em termos de instalação, isso é quase tudo. A gente viu quase tudo, porque ainda vai faltar uma peça importante para a segunda metade da nossa aula de hoje, que é o navegador Mist. Para instalar um navegador Mist, infelizmente a gente não tem um comando no console para fazer ainda. Então você vai ter que ir ao site do GitHub do Ethereum, na página do Mist, e selecionar a versão do Mist que seja mais adequada para o seu computador, ok? Então eu conto que você vai conseguir fazer isso. Está bem documentadinho lá na página. Eu já instalei o meu Mist e daqui a pouco a gente vai abrir o Mist para interagir com ele. O processo aqui já terminou no meu terminal e o próximo passo então é a gente entender como é que a gente vai interagir com a blockchain do Ethereum. Bom, em primeiro lugar, a gente não vai interagir com a blockchain de verdade do Ethereum. Como a gente está ainda dando os primeiros passos, vamos aprender a programar um smart contract, nós não vamos fazer isso lá no mundo real. O que nós vamos fazer é criar uma blockchain miniatura, uma blockchain privada, como se diz, e essa blockchain a gente vai utilizar para testar os nossos smart contracts, e quando a gente estiver bem confiante de que eles estão funcionando, então a gente pode, se quiser, publicá-los para o mundo todo poder usar e interagir com ele. Mas vamos bem devagarzinho, um passo de cada vez. Então, dado que a gente já instalou o software, o próximo passo é a gente entender o que é isso da interação. Primeiro, a gente tem que ter uma blockchain. O que é uma blockchain, gente? Blockchain é uma estrutura de dados. Então, na verdade, a gente já falou do conceito de blockchain quando a gente explicou no Bitcoin. O conceito de blockchain é uma série de transações encriptadas, e, enfim, no final de contas é um arquivo de dados, né? Para tudo que nos interessa aqui. Então, quando a gente cria uma blockchain no nosso computador, ela vai ser nada mais do que um diretório com um monte de arquivos lá que não interessa a gente olhar para a cara deles ainda, mas a gente tem que saber criá-los. Então, eu vou passar para vocês o comando do Ethereum para a gente poder criar a nossa própria rede de teste. Então, indo para o nosso console aqui, eu vou selecionar uma linha que eu já utilizei anteriormente para a gente poder começar a nossa blockchain. A gente vai usar um aplicativo chamado Get. O Get é um cliente chamado cliente do Ethereum e ele começa com G porque ele foi escrito na linguagem Go, mas isso não importa muito para vocês. Então, que eu já tinha ele aberto. Então vamos abrir ele novamente. Então a linha de comando que a gente vai digitar é esse get ipcpath, uma opção, começa com 2 tracinhos. Essa opção aponta para o diretório que nós vamos utilizar para guardar a nossa blockchain. Então a gente vai escrever exatamente como está aqui. É thdev chain/get.ipc --datadir, mesma coisa, network ID 15 e console. Depois a gente vai ver exatamente o que cada uma dessas opções faz. Mas essa linha completa, quando executada, ela vai criar uma blockchain naquele diretório que a gente especificou e vai abrir para a gente o console do cliente. Por enquanto, a gente não precisa fazer mais nada, mas é importante a gente entender que esse simples comando a gente criou uma blockchain no nosso computador. Simples, não? Agora eu vou trocar para o outro console aqui do lado e vou iniciar o famoso Mist que eu falei para vocês. Então tá aqui o Mist, essa linha de comando mist-rpc @devchain/get.ipc. Eu inicio o Mist e digo para ele conectar com a nossa blockchain doméstica que a gente acabou de criar. O Mist continua. Começa a abrir, verifica se tem atualização, ela vai esperar um pouquinho, ele diz que conseguiu conectar, olha, com o nosso @devchain get.ipc, com a nossa blockchain comum, e ele mostra pra gente já de cara essa telinha que vocês estão vendo aqui, e ele fica esperando pra gente clicar aqui em Launch Application. Eu vou clicar, ele vai terminar de abrir a janela completa dele. Então, finalmente temos o Mist aqui na nossa janela. O Mist, ele basicamente ele é como se fosse um web browser.
é que ele browseia as coisas mais bizarras. Ele browseia a blockchain. Então, quando você abre o Mist, ele abre, tá vendo? Tem um endereçozinho assim, como se fosse um browser aqui. Ele abre na visão de carteira, http wallet.ethereum.org. Na verdade, ele está olhando só as carteiras da nossa blockchain privada, nossa blockchain que a gente acabou de criar. A prova disso é que aqui no cantinho inferior esquerdo, a gente vê vermelho Private Net. Então, ele não está na rede pública do Ethereum. A primeira coisa que a gente precisa para começar a trabalhar, começar a interagir com a blockchain de verdade, é criar um endereço, certo? A gente tem que ter primeiro uma carteira. Porque a gente acabou de criar a nossa blockchain, naturalmente a gente não tem nenhuma carteira, porque a gente acabou de criar. A gente vai clicar nesse botãozinho azul aqui, adicionar conta, para criar uma carteira. Tem um outro maisinho aqui, criar nova conta. Olha, é isso que eu quero. Então, quando a gente clica em criar a conta, né, a gente vai ser pedido por uma password. Vou botar uma password bem fácil aqui. Vocês botem a que vocês quiserem. Acho que precisa ter pelo menos 8 caracteres para a gente poder lembrar, né? Ele começa a criar então a conta. Fala assim, olha, faça backup das suas chaves públicas e privadas e sua senha, senão você vai perder. Isso aí. Mas quando você está fazendo uma conta de mentirinha, café com leite, a gente não precisa se preocupar. E pronto, agora a gente tem uma conta, olha aqui. Conta em 0 Ethers aqui, olha só. E agora, já estamos preparados? Não, quase. Nosso objetivo hoje é terminar de configurar. Hoje a gente não vai conseguir, nessa aula, ainda começar a escrever os contratos, mas vamos ver como é que isso funciona. Para você criar um contrato, é quase como fazer uma transação na blockchain. Eu tenho que gastar um pouquinho de Ether para poder criar um contrato, né? Existe um custo associado, por quê? Porque o contrato, como qualquer programa de computador, ele contém dados, e dados precisam ser gravados e transmitidos através da rede do Ethereum, e isso custa, tem custo para alguém tem que pagar a energia. Então a gente tem que pagar um pouquinho de Ether para criar um contrato. Se eu tenho 0 Ether, como é que eu posso resolver isso? Muito simples. Vamos voltar para o nosso console, lá no nosso console do Get, lembra dele? E a gente aqui pode iniciar uma mineração. É só a gente escrever miner.start, abre e fecha parênteses e Enter. Nesse momento, o nosso cliente blockchain começa a minerar. E se a gente olhar para o nosso Mist, daqui a pouco vai começar a aparecer moedinhas aqui na nossa tela. Então, pessoal, depois de um tempo minerando, vocês podem ver aqui que o balanço da nossa conta cresceu substancialmente. E é com esse dinheiro de mentirinha, afinal de contas a gente está rodando uma blockchain só nessa máquina, é que a gente vai poder criar então o contrato. Mas isso é assunto da próxima aula, quando a gente vai clicar nesse botãozinho aqui. É isso por hoje então, e até a próxima aula. Não perca, porque da próxima aula a gente realmente vai entrar na parte de programação. Até lá!